Portanto, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa liberal organizada pela Lista T ao Conselho Nacional da IEL. Bem-vindos a todos que estão aqui em Alvalade connosco, ao nosso painel e a todos que nos seguem em casa. Antes de começarmos com a apresentação do painel, eu gostava só de passar a palavra ao nosso cabeça de lista ao Conselho Nacional, que é o André Serpa Soares, que vai dizer umas pequenas palavras antes de começarmos aqui com a nossa conversa. André, por favor. Obrigado, Miguel Vargas. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao professor Pedro Brinca e ao Dr. Carlos Tavares a vossa presença neste debate, um debate que é fundamental, cada vez mais fundamental para Portugal. Penso que podemos começar por estes pequenos círculos, por estas pequenas intervenções, para começar a fazer um caminho que tem que ser percorrido necessariamente e, eventualmente, talvez com mais urgência. Aliás, o Dr. Carlos Tavares, há uma semana, creio eu, o Observador, com o artigo com a autoria também com o professor Carvalho Silva sobre a reforma fiscal, um artigo muito bravo, mas não nos podemos ficar pela reforma fiscal. Eu penso que há pouco estávamos a conversar aqui, antes de começarmos este debate, Portugal precisa de uma grande volta. Todo Portugal, em todas as áreas da vida pública. Só para vos deixar o mote, vou-vos deixar falar, a discussão é vossa, com certeza, vou acompanhá-la com muito interesse, mas só para vos deixar aqui um pequeno mote. Portugal enfrenta, de facto, desafios estruturais significativos. Temos um Estado que parece muitas vezes parece pesado demais para os cidadãos e muitas vezes, quando é mais necessário, é insuficiente. E esse é um dos grandes sintomas com que nos confrontamos. Na verdade, os portugueses precisam de um Estado mais ágil, que proteja os mais vulneráveis, mas que também saiba abrir espaço à iniciativa privada, à iniciativa individual e à criatividade e iniciativa dos portugueses em geral. Portanto, eu penso que o foco hoje em dia estará em tornar o Estado cada vez mais eficiente, tentando ingerir cada vez menos na vida dos cidadãos, mas de qualquer modo não descurando as áreas que são essenciais e que o Estado tem que assegurar, porque Portugal ainda precisa de um Estado que atue em diversas áreas. Deixo-vos o debate, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Penso que todos lá em casa vão seguir com interesse este debate. Muito obrigado e até já. Muito obrigado, André. Uma salva de palmas para o André. Posto isto, vamos começar então o nosso debate. Temos hoje connosco o Carlos Tavares, que é uma figura de destaque do setor financeiro português, experiência no sistema económico nacional, é ex-ministro, ex-secretário de Estado, desempenhou funções de relevo em instituições financeiras, organismos reguladores também como a CMVM. Temos aqui à minha direita o Pedro Brinca, docente em macroeconomia na Nova School of Business and Economics, doutorado em Economia pela Universidade de Estocolmo, já publicou em diversas revistas como o Journal of Monetary Economics e o Journal of Economic Dynamics and Control, além de ter contribuído para a segunda edição do Handbook of Macroeconomics, com um capítulo sobre ciclos económicos. A sua investigação centra-se fundamentalmente na macroeconomia, nas oscilações do ciclo económico e na política económica. Da lista T, temos o João Graça, já conhecido de todos nesta sala. O João é candidato pela lista T ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, é formado em Gestão e Economia, consultor, gestor de empresas, já teve inúmeras posições de relevo no nosso partido, é ex-responsável pelo grupo de estudos da IEL em Lisboa e colaborador do iLab. A primeira pergunta, se calhar, fazia aqui para o Pedro, que era, numa entrevista recente, o Pedro afirmou que Portugal é um país de pobre com impostos de risco. De maneira que, pegando neste modo, eu gostava de lhe perguntar como é que vamos conciliar a necessidade de redução de carga fiscal e de optimização estatal com a manutenção dos serviços públicos que no fundo, o nosso povo pede e a manutenção do contrato social. A resposta a isso é precisamente a questão da reforma do Estado. Eu vou dizer porquê. Eu acho que todos temos noção que Portugal, de facto, está num estado de coisas que não é o mais desejável. Acho que é muito disto que vos une também aqui e que vos motiva a ser uma alternativa de poder, não é? Eu lembro-me que este ano tivemos a discutir as projeções macroeconómicas para o país de crescimento de 2%. Se era 1,8%, se era 2%, se era melhor e tal. Nós compararmos com os países do nosso escalão de rendimento, nós estamos a crescer muito abaixo de todos os outros, com exceção da Estónia, que está a passar por uma recessão, mas que, para este ano, as projeções do Eurostat da primavera já projetam que vai crescer muito acima de Portugal. Portugal está destacadamente em último naquilo que é o crescimento da economia.
E importa primeiro perceber porquê, não é? Porque é que a economia não cresce tanto como devia crescer. Há várias dimensões para isso, não faltam só estudos sobre quais são os desafios económicos ao país para poder criar mais riqueza, porque o caminho tem que ser criar mais riqueza, não nos confundamos, nós queremos uma convergência dos países mais desenvolvidos da Europa, ou seja, uma aproximação da nossa qualidade de vida, do nosso nível de vida, aos níveis dos países mais desenvolvidos da Europa. Essa convergência não é suportada sem uma convergência económica, sem uma convergência na capacidade de criação de riqueza. Como é que se faz? Bem, nós podemos fazer por endividamento. Nós já o fizemos. Hoje o problema é que a realidade é como um comboio. Nós podemos ir contra ela. Mas não corre muito bem. Em 2011 essa realidade chamou-se Troika. Esse modelo da fomentação, do crescimento através da dinamização da procura interna, sustentado no endividamento privado e público cada vez maior, arrebentou como uma castanha em 2011. Como é que se faz daqui para a frente? Há uma parte que é importante, não é? Há uma parte que é importante. Nós sabemos que o investimento público, essas coisas todas são importantes, mas há uma parte que é importante, que é precisamente a questão da concorrência fiscal, a competitividade fiscal. Portugal, por exemplo, na taxação sobre empresas, há 20 anos estava no top 50%, numa posição relativamente mediana, se calhar estava para aí a meio da metade da distribuição superior. O que aconteceu foi que nos últimos 20 anos, todos os países da OCDE fizeram uma enorme desvalorização fiscal, Portugal não acompanhou. E o que é que resultou nisso? Portugal era relativamente competitivo na Europa Ocidental, pelo menos há 20 anos atrás, neste momento é um outlier. Não é competitivo. E como disse, e essa citação que estavas a referir há bocado, tem a ver com a seguinte observação. Se nós olharmos para os escalões onde se cria mais riqueza, os escalões do topo do IRC, também temos progressividade no IRC, não no sentido estrito, porque juridicamente é a derrama que estamos a falar, mas no sentido lato do que é taxação sobre empresas, tem lá progressividade, mas nos escalões mais elevados, que é onde há uma maior criação de riqueza, quer na taxação sobre empresas, quer na taxação sobre indivíduos, nós conseguimos identificar dois paradigmas de estruturas fiscais na Europa. Temos os países mais pobres, rendimento abaixo da mediana da União, são países que são menos capitalizados, por isso também menos produtivos, em alguns casos com estados sociais mais fracos que o nosso, é bom também, em nome da honestidade intelectual, lembrá-lo, mas com estruturas fiscais muito leves e com uma fortíssima dinâmica de crescimento. Depois temos um segundo paradigma. Países fortemente capitalizados, latim para ricos, países com estruturas fiscais muito pesadas, porque são capazes de sustentar por terem níveis de produtividade muito elevados, que sustentam estados sociais fortes. E depois temos Portugal. Temos impostos mais elevados e é dos países mais pobres. Nós, nos últimos 20 anos, ou 24 anos, fizemos um caminho inverso àquele que era esperado por uma economia mais pobre, que é de convergência. Isso é uma evidência estatística na área de crescimento económico. Os países mais pobres tendem a crescer mais que os mais ricos, mantendo tudo o resto constante, em termos de políticas, etc. Portugal cometeu a proeza não só de não se ter aproximado, como de se ter afastado. Portugal, em 2000, estava a 85% de rendimento médio comunitário, hoje está a 83%. Ou seja, mais do mesmo, não. Eu, apesar de não ser militante da IEL, tenho apoiado publicamente a IEL, e é uma das razões que me leva é precisamente o ênfase no crescimento económico. Porque sem crescimento económico, a economia é um jogo de soma zero. E é importante perceber isto para percebermos o mundo em que estamos. Se não houver crescimento económico, a única maneira de eu ficar melhor é se um de vocês ficar pior. E de repente, tudo o que é política é uns contra os outros. Crescimento económico é a única coisa que permite que se um ficar melhor não é à custa do outro. Sem crescimento económico não há coesão social. Sem crescimento económico não há aproximação aos níveis de criação de riqueza do resto do mundo. Ou dos países mais desenvolvidos, quero dizer. Okay? Por isso é muito importante o ênfase no crescimento económico. E uma das razões que me leva a me aproximar da IEL é que, na minha opinião, é o único partido em que o crescimento económico está precisamente no centro daquilo que é as suas preocupações de política para o país. E acho que a IEL, nesse sentido, tem o coração no sítio certo. Como é que se financiam as políticas que importa para fomentar esse crescimento económico? Dívida, acho que estamos de acordo que é capaz de ser grande ideia. Eu não sei se alguém aqui tem noção de quanto é que cada português paga de juros sobre a dívida que temos. Quanto é que pagou, por exemplo, em 2022? Alguém tem ideia aqui? Ordem de grandeza, per capita. Quanto é que cada um de nós paga? Mais ou menos.
400 euros em 2022. E agora? E passámos de 136% da dívida sobre o PIB para menos de 100. Quanto é que pagamos agora? 700 e tal. Porquê? Porque lembrem-se, quando estamos a olhar para a redução da dívida, é em porcentagem do PIB, não é em valor absoluto. Ponto 1. Ponto 2. As taxas de juros aumentaram imenso. Nós pagamos agora o triplo do que pagávamos há 2 anos atrás de serviço da dívida. Não só porque ela é maior, sure, mas porque a taxa de juros é muito mais elevada e há o rollover da dívida. Vamos expirando títulos, vamos emitindo mais. Pronto. Por isso, ou seja, se vocês querem ter uma ideia, são 7 mil milhões de euros. Okay? 7 mil milhões de euros dava para comprar um aeroporto Alcochete. Estamos para construir desde os anos 50. Não é? Nós estamos projetados no Plano de Estabilidade e Crescimento apresentado ainda por Medina no ano passado. Nós íamos pagar 18 mil milhões de euros até 2027. Acho que é muito dinheiro. São para aí dois, agora não, mas são para aí 2 orçamentos para a educação e para aí 1,5 da saúde, ou 1,3 da saúde. Okay? Por isso, endividamento acho que é óbvio que não é o grande caminho. Depois, onde é que podemos fazer? Aumentar impostos. Bem, esse é precisamente o objetivo inverso. Não é? Uma das políticas que nós queremos é aumentar a tratabilidade do país para quem quer criar riqueza. Seja para evitar que as pessoas saiam, seja para atrair pessoas com capacidade de criação de riqueza. Isso também não parece grande ideia. O que é que sobra? Despesa, não é? Dentro da despesa, o que é que temos? Temos prestações sociais, ou se quiserem, a função redistributiva do Estado. Independentemente de qualquer juízo moral que possamos fazer sobre a adequabilidade disso, importa fazer um juízo político, de viabilidade política. Se não fosse a função redistributiva do Estado, nós teríamos uma taxa de risco de pobreza e exclusão social não de 18% ou 19% como temos, mas de 42,5%. Por isso, é politicamente viável? Duvido. Podemos discutir o moral, mas acho que nem é preciso ir lá, porque politicamente não vamos a lado nenhum. Estamos num país em que, se calhar, quase mais de 50% do eleitoral vive o orçamento do Estado. Entre funcionários públicos, reformados, desempregados, RSIs, etc. Ou seja, politicamente há limites àquilo que nós conseguimos fazer a esse nível. O que é que não há limites, ou não devia haver limites? É precisamente a racionalização da operação do Estado. E eu juro-vos que eu era capaz de ficar aqui 3 ou 4 semanas, até porque tenho uma atividade empresarial que passa precisamente pela consultoria a entidades públicas. Eu podia ficar aqui semanas a contar-vos episódios sobre a administração pública que eram dignas de ir para um gato fedorento ou para uma coisa assim. Procedimentos completamente estúpidos, não há outra palavra para dizer isto. E normas de gestão pública que são surreais. Eu não sei se vocês têm noção. A maior parte das agências públicas, como é que é feita a gestão orçamental? São-lhe consignadas receitas de alguns instrumentos fiscais, que o amigo Carlos saberá isto melhor que eu, são-lhe consignadas receitas de alguns instrumentos fiscais. Por exemplo, para a questão do INEM, vai uma taxa sobre todos os seguros que são feitos em Portugal, seja para ir a umas férias nas Bahamas, seja para um carro. As diferentes agências têm diferentes impostos e taxinhas destas coisas. E a pergunta é, como é que é feita o planeamento da oferta pública do bem público ao que se destina a criação daquela agência? Pensámos na AINA, é para processar tudo aquilo que é a burocracia implicada no processamento dos pedidos de residência, não é? Por exemplo, ou se pensarmos na questão do INEM, a questão das ambulâncias, pensarmos na proteção civil, tudo aquilo que envolve as atividades ligadas à proteção civil. Não existe um pensamento de dizer assim, o que é que o país precisa? O que é o ideal? Qual é a provisão ótima do serviço público? Em função daquilo que é as necessidades. E em função disso vamos adequar a receita. Não. Existe consignação de receita. E aquilo que eles vão gastar é aquilo que eles conseguirem arrecadar. Não existe uma lógica ótima de cálculo de provisão ótima do bem público. Outra. Mesmo a questão do... Aí é mais difícil alterar por outras questões de compliance com o resto dos países da União e com as regras da Comissão. Isso é do Orçamento de Estado. Temos aqui o Ministro da Economia. O Orçamento de Estado é na lógica de caixa. Isto vem desde Napoleão. Não sei se tem noção. O Estado, se ficar a dever e não pagar, não teve despesa porque o dinheiro não saiu. Ou seja, não entra na despesa do Estado. Estão a ver o incentivo que o Estado tem a pagar agora. O Estado, se quiser investir para rentabilizar, não pode, porque o investimento é despesa. Não é uma lógica de balanço do Orçamento de Estado. É uma lógica de caixa. Nós podíamos estar aqui 30 anos a discutir
coisas, então procedimentos, Deus-me livre. E eu termino, que já deve estar farto de me ouvir. Todo um gosto. Mas dou-vos um exemplo de um procedimento. Nós, quando falamos da reforma do Estado, nós não estamos a falar de nada exótico. Nós não estamos a falar de coisas que é preciso tirar 3 doutoramentos para perceber que é estúpido e como é que isto se resolve. Estamos a falar de coisas tão simples como esta. Eu estou a fazer uma obra no norte do país. Por acaso, ainda é centro. Em Santa Combadão. Sou economista de Santa Comba, por isso. Pronto. Os mais velhos perceberam a piada. Estou a fazer uma obra em Santa Combadão. Quer dizer, eu quando fui fazer o pedido para iniciar as obras, a construção da casa, eu tive que levar os documentos à Câmara, não é? O pedido foi rejeitado ao fim de não sei quantos meses. Porquê? Porque a área que estava nos documentos das finanças não batia certo com o mapa do levantamento topográfico, que é um dos documentos que tem que se entregar quando se vai fazer uma construção. Ora, o que é que a Câmara me mandou fazer? Vai às finanças atualizar a matriz. Depois das finanças, o que é que me manda fazer? Vai para a conservatória atualizar outra vez lá a caderneta, ou whatever, o registro. E depois saio da conservatória e para onde é que eu vou? Para a Câmara outra vez instruir novo pedido. Primeiro, porque a regra é que nós temos 2 sistemas de cadastro do território. Temos um para efeitos fiscais e temos um para efeito de propriedade. E depois ainda temos um terceiro no Instituto Notariado. Mas pronto, já nem vou por aí. Porquê é que temos 2 sistemas? Cada vez que eu tenho que alterar alguma coisa, tenho que passar por um sistema de função pública, por outro sistema de função pública para dar exatamente a mesma informação. Porquê é que temos esta redundância de serviços? É que todos nós pagamos isto. Ponto 1. Ponto 2. Quando chega à Câmara, já tinha as áreas retificadas, vocês perguntam-me assim, então, o que é que tu precisaste? Isto, estamos a falar de um processo que foram 7 ou 8 meses. Se fosse em Lisboa, eram 10 ou 15 anos. Okay? Também estou a dizer, não, se calhar 7 ou 8 anos. Que documento é que eu precisei para alterar a área na conservatória e nas finanças? Que a Câmara já tinha. Teve o processo parado não sei quantos meses, por informação que a Câmara tinha na mão. E agora a cereja no topo do bolo. Porquê é que eles exigem que haja essa correspondência? Porquê é que exigem saber com exatidão a área? Por uma coisa chamada índice de construção. Por uma coisa que quem vive em Valência deve perceber, que é, se nós impermeabilizarmos o terreno todo, quando chover, vai tudo por aí abaixo. Ou seja, é uma regulação que faz sentido. Certo? Qual é a cereja no topo do bolo? É que a minha construção, os índices que seriam calculados, quer com a matriz, quer com o levantamento topográfico, eram respeitados. É preciso tirar um doutoramento para perceber a estupidez que está envolvida nisto? O número de técnicos que estiveram envolvidos no meio disto? O tempo que se perdeu? Ou seja, eu podia estar aqui semanas a relatar-vos casos desta ordem. Nós não estamos a falar de coisas tecnicamente complicadas, avançadas, que é preciso tirar um doutoramento em administração pública. Estamos a falar de coisas como esta. Isto é 2024. Ainda não está resolvido, by the way. Okay? Ou seja, parece-me que onde há mais ganhos é precisamente na administração pública, na racionalização do Estado. Eu arrisco dizer que se tirasse ordenados de professores, médicos e enfermeiros, que eu se calhar conseguia fazer, pegava numa das Big Four a fazer auditoria de processo, ok? E fazia o dobro como metade. Está pejado de coisas destas. É medonho. É assustador. Eu, enquanto professor na Nova, uma vez que precisei de comprar uma peça para um computador, okay, tinha que ir à central de compras do Estado, na altura. Onde a peça custava 800 euros. Na Amazon custava 80. Eu não posso, eu quero viajar para ir a uma conferência, eu não posso comprar um voo na Ryanair. Porque é preciso ter um contrato com uma agência que cobra uma margem. Nós, mais uma vez, a questão da reforma do Estado, nós não estamos a falar de coisas exóticas que exigem níveis de competência e de conhecimento de administração ou jurídico ou o que seja brutal. Não! Estamos a falar de coisas tão estúpidas e tão simples como estas. É senso comum. Eu arrisco dizer que se houvesse senso comum na administração pública, fazer um dobro como está. Muito bem, agora, depois de pintar este cenário extremamente animador sobre o É nosso país... É animador porque temos um grande potencial para melhorar. Grande potencial de melhorar, é certo. Agora que está tudo bastante... Bom, com este cenário da nossa administração pública não funciona, é burocrática, é pesada, é, nas palavras do Pedro, estúpida. Bem, a administração pública não é estúpida. Não, mas a maneira como está organizada. Sim. Ia passar-lhe aqui a palavra ao Carlos e perguntava, com a sua experiência governativa, como é que saímos deste marasmo então? Saímos se tivermos vontade de sair e tomar as decisões necessárias. Antes de mais, eu
concordo que temos taxas de impostos. Aliás, o artigo que escrevi com o Sr. Cavaco Silva mostra porque é que a reforma fiscal é uma urgência. Aliás, o artigo chama-se mesmo, é urgente, porque, de facto, o sistema fiscal hoje é uma manta de retalhos. Outro dia havia um secretário de Estado, o Dr. Mendonça Mendes, que dizia que o nosso sistema era muito estável porque temos os mesmos impostos desde 89. É verdade, mas é verdade não, o IRS e o IRC2 não têm nada a ver com o de 89. Aliás, acho que todos os que dizem isto tinham de ser castigados e obrigados a ler o código do IRS. Deixe-me E só a fazer um resumo. Deixe-me só fazer um apontamento. Vocês têm uma ideia de quantas alterações ao IRC foram feitas desde 89? Foi quando se criou o IRC? Foram 1.300. 1350, fui eu que fiz o estudo, por isso. Até 2021. Certo. E ainda este ano, no orçamento, foram feitas, o orçamento do Estado foi, que não é o sítio para se fazer política fiscal. Aliás, uma das coisas que nós defendemos é que deve ser proibido fazer política fiscal, alterações estruturais aos impostos através do orçamento. E é isso que se tem passado. Ainda este ano, houve 2.000 propostas de alteração, das quais 200 eram sobre matérias fiscais. E é verdade também que temos taxas demasiado altas, mas curiosamente não se houve um clamor, tirando artigos como este e alguns de nós, para a reforma fiscal e para a redução dos impostos, etc. Porquê? Porque 40% dos agregados familiares que têm rendimento não pagam imposto. E 40% das empresas que declaram rendimentos, já não estou a falar das que estão na economia informal, também não pagam qualquer imposto. Por isso é que depois os ministros fazem aquelas contas da taxa efetiva de IRC e dá um valor baixo, porque faz o que é pago sobre a matéria coletável potencial e, portanto, só faz as contas aos que pagam com o rendimento de todos. E, portanto, é uma das coisas que nós, aliás, na SEDES defendemos, é o princípio da universalidade da tributação. Os impostos não são feitos para fazer política social. Os impostos são feitos com caráter redistributivo, para política económica, etc. A política social é outra coisa diferente. Portanto, estas isenções, que são muito altas, no nosso caso, peço desculpa, pode parecer uma barbaridade, mas são mais altas do que o normal, retiram do sistema muita gente. Eu lembro quando foi feita a reforma de 89, muitos não se lembram, os funcionários públicos antes não pagavam imposto. Não pagavam imposto profissional. Porque entendia-se que era o Estado a pagar e a receber. A verdade é que na altura introduziu-se o princípio da tributação dos funcionários públicos. O que é que se fez? Fez-se uma correção, que foi a majoração dos salários pelo montante do imposto que iam pagar. Portanto, no momento zero ficaram neutros. Mas depois ficaram dentro do sistema. E, portanto, deixou de haver aquela quantidade de pessoas que estavam à margem do sistema. E agora eu defendo uma coisa semelhante, que é pôr as pessoas todas dentro do sistema. Quem não tiver meios para pagar, terá as políticas sociais, terá apoios, terá subsídios, o que for, para manter, digamos, um rendimento mínimo de subsistência e tudo isso. Não é, em meu entender, o imposto que tem que fazer. Mas isto é uma questão da política fiscal. Mas esta é uma das razões pelas quais há uma insensibilidade razoável. É que quase metade da população não sente a carga fiscal. Sente uma parte... Portanto, há muito poucos a pagar taxas muito altas. Deixe-me só reforçar esse aspecto. Então, na sua opinião, uma das maneiras de reformar Portugal seria pôr as pessoas efetivamente a sentirem um imposto? E como é que se ia gerir essa parte a nível social? Compensando com transferências, subsídios, a ou o base que for, do de maneira que eles mantenham os níveis mínimos de subsistência, mas pelo menos ficam dentro do sistema de imposto e sentem que, quando estão a reclamar uma despesa pública, são eles todos, ou somos nós todos, que estamos a pagar essa despesa. Eu tenho uma ligeira nuance relativamente a uma coisa que o Pedro disse, relativamente à filosofia... Pode dizer que não concorda. Não há problema nenhum. À filosofia de fixação de impostos e de despesa. Eu penso que nós devemos partir não como se faz atualmente, é que se vê qual é a despesa que se faz indiscriminadamente e depois vai-se ver quanto é que é preciso cobrar para pagar, não é? Sem fazer nenhuma seletividade da despesa. Mas eu acho que devia-se fazer um pouco ao contrário,
que é ver qual é o nível de tributação que é razoável exigir para o nosso nível de rendimento. Ou seja, o esforço fiscal que é razoável admitir. O esforço fiscal máximo, digamos. E partir daí e adequar a despesa a esse. É porque aí toma um limite para a despesa que obriga à tal seletividade da despesa. E isso, de facto, fazer-se esta reforma da administração pública, eu acredito, estou de acordo com o Pedro, que há muito por onde poupar e por onde cortar na despesa pública, racionalizar. Agora, só há uma forma de fazer isto, para além da questão da adequação da estrutura da administração. A estrutura da administração pública é a mesma há não sei quantas décadas e, entretanto, a vida económica mudou muito e a estrutura manteve-se. Agora fala-se muito como solução para tudo da digitalização. A digitalização só vale a pena se forem mudados os processos que estão por trás, porque senão substituímos o empapelamento por empapelamento digitalizado e isso não nos resolve. Agora, para além desta visão macro da organização, da administração pública, há o trabalho micro, que foi o que o Pedro disse, que são ir serviço a serviço, ver os processos, fazer auditorias de gestão. Eu trouxe aqui este livrinho, que passa publicidade, que é um livro que eu escrevi, se chama Um Caminho para Portugal, que é um livro sobre reformas, que foi feito quando as reformas necessárias. Quando o Primeiro-Ministro, que agora é Presidente do Conselho Europeu, dizia que até se arrepiava quando ouvia falar na palavra reformas estruturais, quando ouvia falar de reformas estruturais. E então, eu reproduzo aqui uma resolução do Conselho de Ministros de 1989. Era Ministro das Finanças o Dr. Miguel Cadilho, e foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que estabelecia a orientação de avaliar a operacionalidade e a eficácia dos serviços, com o objetivo, entre outros, de reduzir ou extinguir aqueles que se revelarem de reduzida utilidade ou de objeto exaurido, sobreposto ou redundante. E o meio definido foi então realizar auditorias de gestão por recurso a entidades especializadas em organismos públicos, visando em especial identificar a sobreposição de atribuições de diferentes serviços e organismos ou mesmo o eventual esgotamento daqueles. Diagnosticar procedimentos dispensáveis para os cidadãos, as empresas e a própria administração pública. Detectar situações de pessoal subutilizado. Propor medidas e ações destinadas a suprir as deficiências identificadas. E o Dr. Miguel Cadilho, na altura, disse, para dar o exemplo, vamos começar isto pelo Ministério das Finanças. E estava a começar, mas foi substituído nessa altura e até hoje este processo não foi retomado. Há bocado devia ter citado assim. Como? Há bocado devia ter citado o livro. Disse o que disse. Sim. Mas depois houve uma segunda oportunidade. Depois, quando houve um outro impulso reformista, que foi o Dr. Durão Barroso, quando eu participei no governo, mas também quando estávamos a começar algumas reformas, algumas foram feitas e depois foram desfeitas a seguir, mas o Dr. Durão Barroso saiu e o processo foi mais uma vez interrompido. Mas depois, no tempo da chamada Troika, o programa de reequilíbrio, o programa de ajustamento económico e financeiro, estabelecia, entre as medidas previstas, uma que eu aqui digo referido em termos sintéticos, que é a racionalização da administração pública através da avaliação da utilidade, da dimensão, da organização dos serviços públicos e de controles mais eficazes de todos os serviços e entidades, incluindo-as até aí fora do âmbito orçamental, empresas públicas e PPP, etc. E, portanto, foi a segunda oportunidade. Como sabem, isto acabou por não acontecer. O Fundo Monetário Internacional ainda fez um relatório bastante bom, do ponto de vista técnico, que se chamava Rethinking the State, do qual foi feito um leak, na altura, para a imprensa, onde foram retirados lá 2 ou 3 pontos onde falava de redução de efetivos na administração pública e, pronto, o Primeiro-Ministro então teve que vir dizer não, é só um relatório técnico e depois o assunto não teve mais uma vez sequência e depois o Dr. António Costa dizia que se arrepiava quando falava em reformas estruturais e depois recentemente a Comissão Europeia voltou à carga
por causa, e depois até como contrapartida do PRR, a reforma da administração pública, e foi inventado e foi feita, ainda pelo governo anterior, esta primeira decisão de fundir as secretarias-gerais dos ministérios, apresentando-se na altura como uma reforma que, como sabem, tem pouco a ver com isto que estamos aqui a falar. E, portanto, respondendo à pergunta, não só pode ser feito, como deve ser feito, como tem de ser feito. Se vai ser feito ou não, depende de haver vontade de fazer isto. Eu acho que um procedimento... Porque, além de mais, a administração pública é uma manta de retalhos, porque relacionado com isto há outro aspecto muito importante que agora veio à baila nos últimos dias, ou nas últimas semanas, que é a qualidade dos dirigentes da administração pública, que é o que fala só na remuneração. As crianças toda a gente discute, são 15 mil, 6 mil, 9 mil ou o que for. Mas o problema não é a remuneração, é a qualidade e adequar então a remuneração quer à qualidade das pessoas, quer à exigência dos serviços. Os diretores gerais, por exemplo, não têm que ganhar todos a mesma coisa, porque há direções gerais com exigências muito, muito diferentes. Nem as pessoas que exercem a função de uma determinada função de diretor-geral têm que ganhar necessariamente aquela tabela. Deve haver um processo de seleção que deve começar por um concurso público, sempre, para os dirigentes da administração pública, que deve ser objeto de apreciação por uma comissão independente e de composição variável e não integrada na administração pública, como é o caso da CRESAP, deve ser uma comissão independente, que seja de composição adequada à função em que estão a selecionar. Eu não vou, por exemplo, pôr uma comissão constituída por especialistas em banca a selecionar os dirigentes do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. E portanto, como nem toda a gente sabe tudo, estas comissões de comissão variável. E então, adequar a remuneração à exigência da função e à qualidade da pessoa que é nomeada para o cargo. Estar a estabelecer uma tabela única para todos e todos iguais. Como é que isto se fez no passado e que contribuiu para o retalhar da administração pública? Como não era possível pagar melhor aos diretores gerais e aos dirigentes, o que é que se foi fazendo? Eu, quando estive na Secretaria de Estado do Tesouro, estamos a falar há 35 anos, havia meia dúzia de institutos públicos. Depois eles começaram a nascer e a proliferar. Para quê? Não porque a função o justificasse, não porque fosse necessário que uma direção-geral se transformasse em instituto público, mas porque era a forma de retirar das regras de remuneração da administração pública os dirigentes e até muitos dos quadros dos institutos públicos. Então foram-se criando institutos públicos com regras de remuneração diferentes e até regras, muitas vezes, administrativas e financeiras diferentes, para os retirar da administração pública. Isso criou, de facto, uma manta de retalhos na administração pública em que entidades com funções semelhantes ou com objetivos semelhantes têm níveis de remuneração diferentes, têm estatutos diferentes, etc. Outro dia fui ver a listagem, neste momento, e contei 52 institutos públicos ou agências, que agora também passaram a chamar-se agências. Porque não contentes com transformar algumas direções gerais em institutos públicos ou em agências, ou criá-las de novo, algumas evoluíram de direção-geral a instituto público e a entidade pública empresarial, que foi o último desenvolvimento, como que sejam empresas e, portanto, têm ainda um sistema de remuneração mais flexível e mais elevado, normalmente. Então, contei 51 entidades públicas empresariais. Depois, outros fundos e serviços autónomos, e já não estou aqui a contar as universidades politécnicas, mais 40. Depois aparece uma lista de entidades sem fins lucrativos. Eu pensava que toda a administração pública eram sem fins lucrativos, mas parece que não. Mas olha que se avaliar as contribuições de alguns desses institutos para o Orçamento de Estado, vai ver que não é sem fins lucrativos. 50 entidades sem fins lucrativos, mais 12 reguladores. Portanto, este levantamento soma 200 entidades que têm estatutos, todos eles diferentes das regras normais da administração pública, muitos deles nem sequer respeitando as exigências para que os institutos
ou as direções tenham autonomia administrativa e financeira, é preciso que tenham 2/3 de receitas próprias, o que não é o caso na maior parte destes casos. E, portanto, tudo isto exigia um olhar e uma reforma de fundo. O sistema das auditorias de gestão é o mais eficaz, de facto, para perceber aquilo, para ver os processos e então depois digitalizar a seguir. Mas primeiro rever. Já era um meio, não deve ser um fim. Exatamente. Rever todos os processos, depois rever a estrutura da administração e eu apostaria que no fim de um processo desses teríamos uma administração pública bastante mais eficiente e provavelmente mais barata. Muito bem. Vai-me permitir só uma pequena provocação política, que é, se sabemos como fazer, sabemos o que fazer, temos que o faça, porquê que não fazemos? Porquê que temos nisto há anos? Eu não sou... Mas deixe-me responder à provocação, se puder. Claro que sim, responde. O painel é aberto, é uma conversa, não Sabe que eu não sou mas- político, estive 2 vezes no governo por acidente. Mas Mas é até que lidou com os políticos de perto, foi governante... porque não sei e é- responder, não sei porque é que não se faz. Isto é a mesma coisa quando o médico nos diz, olha, tem que tomar um determinado medicamento, senão morre. Ou senão vai estar a definhar e a passar mal. Ou, por exemplo, tem que comer menos para ter mais saúde. Ou tem que emagrecer para ter mais saúde e tal. E se eu não fizer isso, quando vou ao médico, o que é que me acontece? Vou definhando, vou estando pior, etc. Porquê é que há muita gente que acontece isso, que não faz o que os médicos mandam. Mas porquê que Portugal é esse paciente? Pois isso não... Porquê que Portugal é esse paciente há 30 anos? Eu acho que falta desencadear este debate. Eu acho é que ninguém quer desencadear o debate. Ninguém tem coragem de o fazer. Eu não vejo, a SEDES tem feito muito esforço para desencadear este debate das reformas estruturais. Praticamente, antes deste artigo, nós publicámos na SEDES uma coisa que se chama Por uma Verdadeira Reforma Fiscal, com propostas concretas. Aliás, este livro também tem propostas concretas. Quer quando publiquei este livro, quer quando publicámos esse papel da SEDES, eu disse, vamos cair em cima, porque aquilo tem coisas concretas e vão discutir. Ninguém discutiu. Não. A Iniciativa Liberal tem esse discurso e quer fazer essa mudança. Pois, eu acredito mas eu acho que é preciso trazer estes temas para a agenda eu acho que os partidos têm medo que estas coisas sejam impopulares. Falta... Não são estas as únicas reformas que faltam. Faltam estas duas. Falta a da justiça económica, por exemplo. Que ainda vamos publicar agora na SEDES um papel para a semana sobre a justiça económica. Falta a reforma orçamental, porque outro dos problemas é que no orçamento não há uma análise da qualidade da despesa pública. Não há nenhuma entidade aqui que faça, digamos, a análise ex ante e ex post da economicidade da despesa pública. Curiosamente, a última vez que se falou nisto, assim é sério, foi quando foi criada uma coisa que se chamava Intendência Geral do Orçamento, Lei da Contabilidade Pública de 1929, com um preâmbulo... Aquela parte que eu agora vou sair daqui. com um preâmbulo onde explicava que uma coisa é a análise da correção jurídica e formal da despesa, outra coisa é a análise do seu valor económico, o que na altura o professor Salazar chamava a economicidade da despesa, já que disse que era de Comba, que tinha lá em Santa Comba. Não, mas em termos técnicos... Eu não estava a pensar nisso. Estava perfeito. E a Intendência Geral do Orçamento tinha precisamente por objetivo fazer a análise ex ante da despesa. Ou seja, quando os ministros propõem despesas, fazer uma análise de custo-benefício, porque em princípio não é possível fazer tudo e para não é possível fazer tudo é preciso selecionar. Selecionar tem que ter uma análise técnica, uma análise de custo-benefício e tudo isso. E depois há uma decisão política, naturalmente, final. Mas é preciso que a OTAU faz uma parte disto, mas já numa fase bastante adiantada, que é quando o orçamento já está na Assembleia. A GPA, então. Como? A GPA. Sim. Também. Mas a Intendência Geral do Orçamento era um órgão com alguma autonomia, alguma independência, que era suposto funcionar junto do Ministro das Finanças, só que na altura, o que me contaram é que
o Ministro das Finanças, que era o professor Salazar na altura, estava à espera de uma pessoa que ficasse disponível para ocupar aquele lugar, e a pessoa estava ocupada. Entretanto, ele passou a Presidente do Conselho e em tendência já do orçamento, quando eu conheci o orçamento, quando estava no Tesouro, continuava a existir com uma dotação anual que era de 100 escudos para não acabar, para não acabar o órgão. E na altura ainda trabalhámos, eu estava no GAFEP na altura, ainda trabalhámos, a pedido do Dr. Miguel Cadilho, na revitalização da Intendência Geral do Orçamento. Entretanto, também o Dr. Miguel Cadilho saiu e as coisas não se fizeram. E, portanto, falta essa reforma orçamental da análise, e falta a reforma da Segurança Social também, que só, as pessoas estão um bocadinho iludidas, digamos, pela situação transitoriamente positiva. Transitoriamente positiva se virmos só a Segurança Social em sentido estrito, ou seja, sem a Caixa Geral de Aposentações e sem os regimes não contributivos, porque somar isto tudo ela já é deficitária e significativamente deficitária, e tem uma situação que, se nada fizermos agora, daqui a 40 anos, é claro que ninguém pensa há 40 anos, daqui a 40 anos a taxa de substituição das pensões vai para a volta dos 40%. Exatamente. E por isso, agora, eu outro dia achei muita graça que estive num debate sobre a Segurança Social, e isto talvez responda um bocadinho à sua pergunta. Que foi organizada pela SEDES e pela Fundação AEP, e a principal intervenção foi feita pelo professor Jorge Bravo, que tem estudado bastante o tema da Segurança Social, em que apresentou com toda a clareza a situação da Segurança Social integrada e um conjunto de 9 ou 10 medidas para resolver o problema, todas elas pragmáticas e bem dirigidas, porque o nosso cenário demográfico é incompatível com um regime de repartição puro. Ou então, só se aceitarmos que as reformas vão de facto baixar muito em termos do último salário. E depois o professor César das Neves, que era um dos comentadores, interveio a seguir e disse: eu concordo com tudo que disse o professor Jorge Bravo, está tudo muito bem, estou de acordo com tudo, só falta uma coisa na apresentação dele, é quem é o estúpido. Não, ele disse sim, falta o estúpido. e depois disse: falta dizer quem é o estúpido que vai dizer estas coisas todas ao eleitorado e correr o risco depois de perder as eleições a seguir. E eu acho que há muito receio de pegar nestes temas e mostrar que as reformas são necessárias. E debatê-los com frontalidade. E debatê-los com frontalidade, porque eu acho que os partidos têm algum receio que o eleitorado... Eu acho que é uma subestimação da inteligência do eleitorado, porque eu ainda hoje estou firmemente convencido que, se isto for explicado, se isto for bem transmitido, às vezes é difícil transmitir bem, o IDE é muito, mas eu acho que as pessoas entendem. E por isso mesmo gostava de passar ali a palavra ao João, que era: nós, na Iniciativa Liberal, andamos há anos a tentar explicar isto, a tentar dialogar justamente com o eleitorado, tentar explicar estes assuntos, tentar explicar a necessidade de reformas. Como é que tu vês estes assuntos que acabamos de discutir, enquanto liberal? Enquanto liberal, há reformas que têm que ser feitas e que não significam menos despesa. Temos o caso da Segurança Social, onde temos um problema de sustentabilidade. Temos o caso da educação, em que, acima de tudo, queremos melhor educação. E temos o caso da saúde, onde acho que, acima de tudo, queremos melhor saúde. Mas o Fernando Medina, há 2 anos, disse que o problema da saúde não era dinheiro. Ele era Ministro das Finanças. Medina disse muitas coisas. Exatamente. Mas eu até acho que ele tem razão. Não, eu também acho que ele tem razão. Agora, há outra coisa que nós queremos, que é também menos impostos. Ora bem, se queremos menos impostos, isso é possível com menos despesa pública. E olhando desde 2000 para 2022, para teres mais ou menos uma noção, a despesa pública portuguesa corresponde, a grosso modo, a 47% do PIB até 2022, em média. Estava a dizer que a despesa pública, em termos médios, de 2000 a 2022,
correspondeu a cerca de 47% do PIB. Hoje está um bocadinho abaixo, mas estamos a falar de um valor bastante significativo. Todos os países que mais cresceram, e estamos a falar de países que se comparam com Portugal, nomeadamente a nível de rendimento per capita, tinham um peso de Estado aproximadamente entre 35% e 40%. Portanto, ou seja, nós de facto estamos a gastar muito mais do que outros países que se podem comparar connosco. Ou seja, com o mesmo rendimento per capita e que estão a crescer muito mais. Há aí alguns estudiosos que referem que é possível ter um Estado eficiente, e estamos a falar de um Estado tipicamente europeu, portanto, com as funções que são atribuídas aos Estados europeus, entre 35% e 40%. Portanto, 35% sem contar com o efeito da redistribuição, 40% se quisermos incorporar o efeito da redistribuição. E também há, digamos, aí, alguns estudiosos que dizem que, nomeadamente no contexto europeu, que mais despesa pública, tendo em conta o nível onde ela já está, mais despesa pública na Europa, significa menos crescimento económico. Inclusive, há um paper que eu gosto muito, que basicamente diz que um país que tenha uma despesa pública de 35% versus outro que tenha 45%, tendencialmente cresce mais de 1%. São estudos empíricos, valem o que valem. Agora, parece mais ou menos óbvio, está aqui um professor de economia que pode eventualmente completar ou contrariar, que já começa a haver alguma relação entre uma despesa pública excessiva e o crescimento económico. E parece, e olhando para Portugal comparativamente com outros países, parece que Portugal tem sido uma vítima desse efeito. Está relacionado com o índice de produtividade, etc. Ora bem, mas quando falamos da saúde, da segurança social e da educação, estamos a falar de 2/3 da despesa pública portuguesa, onde é muito difícil ter reduções. E eu diria que até nem são desejáveis. Ou seja, o que nós queremos essencialmente é mais sustentabilidade ou melhor serviço. O que significa que temos que olhar para o outro 1/3. E parece-me a mim que é nesse outro 1/3 que temos que encontrar as poupanças. E eu vou dar aqui 2 exemplos, 2 pistas. A primeira, a descentralização que temos. 1/3 do 1/3 são as despesas com a descentralização, as despesas com as autarquias, que é uma percentagem muito aquém da média europeia. Ou seja, somos um país pouco descentralizado. Mas somos um país pouco descentralizado essencialmente porque não está nas autarquias, despesas que em muitos outros países estão nas autarquias, nomeadamente a ação social, mais educação e saúde. Se formos a ver a razão, ou seja, se formos ver, no fundo, a estrutura da nossa despesa pública nas autarquias, temos essencialmente serviços gerais. E aí batemos os outros. Ora bem, conhecendo um bocadinho a realidade de Lisboa, estamos aqui ainda por cima numa freguesia, eu não tenho dúvidas nenhumas que, pelo menos nas zonas urbanas, que temos uma descentralização ineficiente. E se pensarmos num país como a Suíça, que é um dos países mais descentralizados da Europa, tem um peso do Estado de 30 e pouco por cento. 34%. E porquê é que nós temos uma descentralização ineficiente? Porque eu acho que o atual Lei das Finanças Locais não há uma responsabilização dos autarcas. Ou seja, os autarcas são mais responsáveis na forma de gastar do que na forma de cobrar. Só para termos noção, por exemplo, aqui na Junta de Freguesia, sim? Não é só os autarcas, aqui o doutor falou corretamente. Há uma própria responsabilização nos altos cargos da função pública. E isso o nosso país nunca vai mudar. Isto vai ser difícil mudarmos. Nós, liberais, temos ideias para mudar. Não quer dizer que vamos conseguir. O que o país não é rico, o dinheiro tem que ir a algum lado. E se você quiser reestruturar a administração pública, vai mexer com muitos cargos. E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Não tenho dúvida. Dá um passo atrás. Não tenho dúvidas. Vamos dar aqui o exemplo da Junta de Freguesia de Alvalade. Podemos questionar até que ponto faz sentido termos freguesias urbanas, que é uma originalidade portuguesa. Mas, por exemplo, nas freguesias de Lisboa, 90% das receitas são automáticas. Vêm de uma forma direta ou indireta do Orçamento de Estado. Uma parte da Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta a delegação de competências, acaba por ser de uma forma indireta, mas não interessa. 90% da receita é automática. Ou seja, o autarca não tem que se responsabilizar da forma como cobra impostos. Ao contrário, por exemplo, num pequeno município na Suíça. Ora bem, então ele só se preocupa em gastar. Portanto, qual é o incentivo que ele tem de gastar menos? Nenhum. E vou dar aqui outro exemplo, que eu sei que é polémico, isto é uma opinião não necessariamente de iniciativa liberal, é uma opinião pessoal. Vamos pensar que contratávamos uma Big Four e que pegava num departamento com 100 pessoas, fazia 10 coisas diferentes. E chegava lá uma das empresas e dizia assim, não, estas 10 coisas não fazem sentido. Basta fazer 3. Aqui 7 não são necessárias.
Destas 100 pessoas, temos aqui 80 que não são necessárias. O que é que faz aos outros? O que é que faz as 500 pessoas? E já nem falando, quer dizer, estamos a falar de incentivos políticos e estamos a falar de incentivos, não é incentivos, de todo o enquadramento legal. Posso só interrompê-lo? Eu quando estive no Ministério da Economia, e também para não dizerem que eu só prego e que não faço, uma das coisas que eu concluí quando cheguei lá é que a estrutura do Ministério não corresponde, e a forma como estava organizado não era suficiente para executar as políticas. Aliás, é um dos problemas da administração pública. Os governos, por vezes, fazem uma lei pensando que fizeram uma reforma, mas depois a lei não é devidamente aplicada porque a administração pública não tem capacidade para isso. E então, nós reorganizámos o Ministério todo, eliminámos algumas sobreposições, duplicações de funções que havia entre institutos e direções gerais e tudo isso. Ainda se criaram 2 entidades novas, que foi a Autoridade da Concorrência e a Agência Portuguesa para o Investimento. E no final, o Ministério tinha 2.500 pessoas, quando eu cheguei. E no final, depois desta... Isto foi feito por uma entidade externa que fez um trabalho pro bono e que fez uma análise funcional, pessoa a pessoa, e serviço a serviço. No final, entregaram uma lista com 500 pessoas que estavam a mais, das 2.500 que estavam a mais. O único instrumento que havia na altura, e suponho que ainda não será muito diferente, era o chamado quadro de excedentes, para onde as pessoas em excesso iriam para ser realocadas ou qualquer coisa, porque não é possível haver despedimentos na função pública. E eu lá entreguei as 500 pessoas à Ministra das Finanças na altura, depois o Governo, entretanto, acabou, e eu, francamente, acho que as 500 pessoas ainda andarão por lá. Não, vamos lá ver. Com mais algumas. E depois temos aqui todo o enquadramento legal, ou seja, a dúvida que eu tenho é, com a atual Lei Geral de Trabalho das Funções Públicas, se é possível, se o Estado é reformável. Portanto, para além dos incentivos políticos, se com o atual enquadramento legal, se é possível. Quer dizer, depois temos aqui vou falar outra vez aqui das freguesias. Quer dizer, as freguesias de Lisboa, em média, têm 20 pessoas na área financeira. Para fazer contabilidade, arquivo, pessoal, etc. Com orçamentos de 6, 7, 8, 9 milhões de euros. Nenhuma empresa que fature esse valor tem 20 pessoas na área financeira. Mas depois, como não tem meios, o que é que faz? Ou seja, não tem meios competentes, ou suficientemente competentes, subcontrata a contabilidade. Subcontrata a consultoria da RH. No fundo, acaba por subcontratar tudo. Mas as 20 pessoas estão lá. Portanto, ou seja, esta ineficiência que se vê, digamos, numa freguesia, eu acredito que esteja espalhada pela administração pública. E acho que, essencialmente, o problema é um problema legal, mas um problema de incentivos. Portanto, se não há incentivo para reformar, por que eu vou reformar? E também tocámos neste ponto que também é importante. Estamos a falar de um organismo. Já tocaste na questão de ser uma empresa. Uma empresa, as pessoas podem ser despedidas. Um funcionário, quando é mau numa empresa, é despedido. O despedimento em Portugal é visto como um vilão gigantesco, enquanto devia ser eventualmente visto como algo que ajuda ao progresso da vida das empresas, neste caso, o modelo Paulo Pedro. Com a devida proteção social das pessoas. Não é? A Dinamarca, que é outro país com a legislação laboral mais flexível de todas. Agora, depois, as pessoas, portanto, o despedimento é quase livre na Dinamarca, que é um país que é insuspeito de ser de direita ou o que for. Só que depois as pessoas têm que ter uma procura ativa de emprego, de formação, etc. Eu lembro do Durão Barroso uma vez dizer que o primeiro-ministro da Dinamarca, que tinha estado com ele, e que lhe tinha dito que na Dinamarca não havia nada que desse tanto trabalho como estar desempregado. Que é precisamente o que segue ao desemprego, não é? A proteção, não do posto de trabalho, mas a proteção da pessoa. E, portanto, para reformar a administração pública também é preciso alguma coisa, alguns instrumentos de gestão do pessoal que se possam fazer. Mas, no mínimo, aproveitar as reformas, que, pelos vistos, são muitas, não é? E substituir as pessoas só parcialmente, tudo isto. Depois, a questão dos incentivos, isto que eu fiz no Ministério não me trouxe muitos amigos, não é? Pelo contrário. E depois o que é que aconteceu? Eu saí e depois os ministros seguintes o que é que fizeram? Desfizeram a maior parte das coisas. Pode que eu já tenho pensado, mas para que é que eu me estive a amassar e amassar? E depois a opinião pública nem sempre é favorável a quem está a fazer as coisas bem, porque depois há muitas vozes a queixar-se.
Eu toquei lá muitos interesses, muitas pessoas que estavam instaladas, sobretudo naqueles institutos públicos, nos ICEPs, nos IAPMEIs e tudo isso. E, portanto, as pessoas que estão nos governos pensam, mas isto vale a pena, não é? Porque depois, ainda por cima, nós não temos uma permanência de políticas. Quem vem a seguir a desfaz. Houve muitas coisas que foram desfeitas a seguir. São desfeitas por razões políticas e não técnicas. Só. Pedro, Tenho aqui um rol, há notas? tenho aqui um rol de comentários. Então vamos lá. Não sei se vou conseguir dizer tudo hoje. São um conjunto de pontos que eu gostava de fazer àquilo que já foi dito e que não necessariamente relacionados uns com os outros, mas que acho que tudo relacionado com aquilo que foi dito. Primeiro, falou-se aqui taxa efetiva. E eu confesso que se fosse cidadão e não tivesse fosse da área de economia, eu achava que os políticos eram todos malucos. Porque, se nós ouvirmos o partido que está no governo, e ele, e outros partidos, mais preocupados do ponto de vista orçamental, dizem que os impostos são muito elevados. Aliás, ouviram-me a mim dizer isso, não é? Por outro lado, se ouvirem a esquerda, dizem que a carga fiscal em Portugal está dentro ou até abaixo da média da União. Eu estive em casa a ver o telejornal, eu penso, isto é, os gajos são dois, então nem se entendem sobre se os impostos são altos ou baixos. Como é que isto se explica, não é? E o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, que eu acho que foi uma das coisas que o Carlos estava a tentar tocar ao bocado. Imaginem que nós tínhamos, por exemplo, só na taxação sobre empresas, imaginem que nós só tínhamos duas taxas. Tínhamos de 1% sobre cabeleireiros e esteticistas e tínhamos 99% sobre o resto da atividade económica. Que país é que nós temos ter? Que é um maluco para abrir uma empresa para dar 99% ao Estado. Ninguém se meter nisso, não é? Tínhamos de ter um país de cabeleireiros e esteticistas. E qual era a nossa carga fiscal? 1%, a mais baixa do mundo. Não é? E se eu fosse para o Parlamento dizer temos que baixar a taxa de 99, toda a gente me vinha dizer o quê? Não, nós temos a carga fiscal mais baixa do mundo. A carga fiscal, que é aquilo que o Carlos falou, que é o lucro pago sobre o lucro tributável, os impostos pagos sobre o lucro tributável, não captura a riqueza que foi destruída ou deixou de existir por o sistema fiscal ser aquele que é. Não é? Não íamos ter grandes empresas em Portugal. Ponto. Ninguém queria pagar 99%. Não íamos ter empresas de outros setores, não é? E com o agravante, é que os ministros da Economia dizem, eu já dizia, que é preciso termos empresas maiores. É uma das questões da falta de produtividade que temos. É preciso ter empresas de maior dimensão, sobretudo nos setores de bens transacionáveis. Mas depois o que é que o sistema de impostos diz? Mas se crescerem passam a pagar mais. É a progressividade da derrama estadual. É isso que eu ia lá chegar. Nós temos uma taxação que, quanto maior for a empresa, mais paga. Ora, imaginem que vocês têm 10 mil euros, querem abrir um negócio. Um quiosque de jornais, não vou dizer mais coisa com 10 mil euros, não é? Se tiverem 2 mil euros de lucro, já têm uma rentabilidade de 20%, categoria. Usamos os números de 22, não vou falar de 23, não vou falar de 24, porque isso não corre bem para este exemplo. Mas quanto é que foi os lucros do Milênio BCP em 2023? Foram 200 e tal milhões. O que os partidos de esquerda andaram nos jornais a falar disso. Mas quanto é que eu tenho que pagar para ir buscar aqueles 200 milhões? Qual é o market cap do BCP? Ou era em 2023? Eram 5 mil milhões, qualquer coisa. Está uma rentabilidade de quanto? 3 ou 4%. No ano BCP vai pagar 31,5%, mais a contribuição do setor. Vai pagar 31,5% de IRC, combinando IRC com os derrames. Quanto é que paga o quiosque de jornais? Fica ao mínimo. Pronto, mas aqui é que é o meu ponto. Agora, você como investidor... Mas é o meu ponto é este. Onde é que você quer meter o dinheiro? Onde é que dá? É meter mais rentabilidade, certo? Esta estrutura fiscal, o que é que condiciona? Cria incentivos para fragmentação do capital em pequenas unidades, cabeleireiro esteticista, não é? E não é em grandes empresas. Se quiser abrir uma empresa em que tenha que ter uma entrada de capital de 100 milhões, não é? Como os escalões são em valores absolutos, não é em função da rentabilidade, como é óbvio, isto é um desincentivo a ganho de escala. Onde é que esta metáfora bate com a realidade? Portugal é o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da força de trabalho em cabeleireiros esteticistas. Eu estava a gozar, mas era só um bocadinho. E grandes empresas? Temos grandes empresas? Falou da Dinamarca. As 7 ou 8 empresas maiores do país, os lucros todos somados, não chegam a metade do menor disco da Dinamarca. Nós não temos grandes empresas.
Não temos grandes empresas. Temos ex-monopólios de Estado. Temos ex-monopólios de Estado que foram privatizados. E tirando esses, não temos grandes empresas. A SONAI, nas contas da União Europeia, não qualifica como uma grande empresa. Nós não temos grandes empresas. O que é que isto é um problema? Qual é o valor acrescentado bruto médio de uma microempresa? De um trabalhador de uma microempresa? Alguém sabe aqui? 23 mil euros. E numa grande empresa? Bem mais. 83. As empresas não podem pagar aquilo que não têm. Os últimos números que eu tenho da imigração jovem, 50% dos jovens saíam para ir ganhar 2 mil euros ou mais. Isto é valores de 2010 a 2020. 2 mil euros ou mais. 26% para ganhar 3 mil euros ou mais. O salário médio de uma grande empresa são 2 mil e tal euros. Não tinham saído 50% dos jovens. Mas nós não temos empresas. Ouça, eu tenho um programa de televisão à terça-feira com o Ricardo Paz Mamed. Pronto, aquilo dá muitas vezes faísca quando falamos de questões fiscais. E eu lembro-me, olha, estava lá o Mendonça Mendes também nesse dia. E o Paz Mamed disse-me que a descida do IRC ia ser uma borla às empresas dos não transacionáveis. E que isso era um argumento para não descer o IRC. Foi o que eu disse ao Ricardo. Bem-vindo ao lado da luz. Ao lado das pessoas que querem descer o IRC. Porque acabaste de dar o melhor argumento para a descida do IRC. É que nós não temos grandes empresas na área dos transacionáveis. Porquê? Porque para os transacionáveis, para quem não sabe o que é o setor dos transacionáveis, é o setor da economia que produz bens que são transacionados no mercado internacionais, o ambiente económico conta. Epá, se eu for a EDP, quero lá saber se pago 31,5% de IRC e só podem contratar comigo. Ninguém vai contratar a empresa de eletricidade da Suécia. Estão protegidos da concorrência, estão-se nas tintas. Estes não transacionáveis não, só quero vender bicicletas. No mercado internacional, a quantidade de impostos que eu pago aqui, os custos de contexto importam. Esse foi o melhor argumento que se pode dar para a descida do IRC. É precisamente que, neste momento, apenas o grosso são empresas dos não transacionáveis. Porque o resto não existem. Não existem. Não é? Este é o atual estado de coisas. Nós temos 21% do emprego em grandes empresas. E temos 44% do emprego em microempresas. 44% da população gera os tais 21 mil euros de valor acrescentado. 21 gera os tais 80. Que raio de economia é que nós temos? No plano Draghi, quem viu o plano Draghi? O Draghi criticou a Europa, a União Europeia, por ter um peso das microempresas muito superior do que os Estados Unidos. Sabe como é que nós comparamos com a Europa? Que Draghi critica? Nós temos 50% a mais de emprego em microempresas. Isto é um país de cadeiras taxistas e restaurantes e pequenos negócios não transacionados. E mais, as estatísticas de avaliação das empresas da carga fiscal, nunca, por amor de Deus, vocês falem de estatísticas com base no número de empresas. Que há aqui um gatinho qualquer que morreu afogado cada vez que vocês fazem isso. Ok? Porque hoje em dia eu abro 5 empresas numa hora, se quiser. Olhem para as estatísticas em função do número de trabalhadores. A demografia das empresas deve ser avaliada em função da criação de valor e do número de trabalhadores. Ok? Essa é uma. Segundo, correndo o risco de ser apedrejado aqui, eu acho que o slogan, e eu já disse isto muitas vezes dentro da IEL a muitas pessoas diferentes, eu acho que o slogan menos Estado é mau. É contraproducente do ponto de vista político, o eleitorado assim o diz, e assim o exige. E segundo, do meu ponto de vista, não é intelectualmente honesto. Eu vou dizer porquê. Eu não quero menos Estado. Eu quero melhor Estado. Mas em 90% dos casos, eu concordo. Melhor Estado é menos Estado. Eliminar a redundância dos dois sistemas de cadastro vai reduzir o tamanho do Estado. Sem dúvida. Mas melhor Estado já traz menos Estado. E protege, do ponto de vista de estratégia política, na minha opinião, protegeria melhor a IEL ser os anarcas que querem da economia selvagem, não é? Que é a imagem que tentam colar. É uma coisa que me frustra. Eu fui cabeça de lista pela IEL em Coimbra, como independente, porque eu já disse que eu não sou da IEL, sou do Benfica. Jogo bem ou mal, quer que ganhe. Ninguém é não é? A IEL, eu apoio a IEL porque a IEL, na minha opinião, tem as melhores ideias para o país. No dia que não tiverem, meus amigos, desculpem lá, mas já não apoio. O Benfica apoio sempre, quer jogo bem, quer jogo mal. Pronto. É a grande diferença para mim. Mas, para mim, o ênfase deve ser melhor Estado. Melhor Estado. Nós tivermos melhor Estado, vamos ter menos Estado. Acreditem em mim. Agora, passar a mensagem de que queremos é menos Estado, independentemente de se é bom ou mau, para além de destruir o eleitorado de funcionários públicos que nós temos e de malta que vive diretamente do Orçamento de Estado, na minha opinião, não é o caminho certo. Não é a aposta política que eu gostava de ver para o país. Mas estamos a discutir a comunicação, não o objetivo final.
Não, o objetivo final é melhor Estado. Porque como disseste, desculpa, como disseste há bocado e bem, há áreas em que é preciso mais Estado. Eu tive um debate com o Ministro da Educação há 2 semanas atrás, com o Fernando. Nós não sabemos que alunos é que tiveram perdas de aprendizagem, porque nós não sabemos que aulas é que eles tiveram deixaram de ter. Os sistemas de informática no Ministério da Educação é uma coisa medieval. Okay? Isso é óbvio que para nós desenharmos melhores políticas para compensar as perdas de aprendizagem durante a pandemia, temos um sistema informatizado em que sabemos se este aluno foi àquela aula ou não foi, se este professor faltou ou não faltou. Eles não sabiam isto, aquele debate todo no Parlamento sobre os professores e quantos professores é que faltavam, não sei o quê, quantas aulas é que se perderam na abertura deste ano letivo. O Ministro não sabe. Não sabe. E é porquê? Porque é burro, não sabe contar. Não há sistemas para ele saber. Isto é que é surreal. Não é? Por isso é que eu digo, melhor Estado não quer dizer necessariamente menos Estado. Acho que no global não tenho a mínima dúvida que melhor Estado seria muito menos Estado. Mas depois é difícil defender menos Estado apenas, porque há áreas em que é preciso mais. Aliás, o próprio amigo disse isso na sua intervenção. Pronto. Outra coisa que eu gostava de dizer, relativamente à reforma e à dificuldade de efetuar reformas, 2 coisas muito rápidas. A primeira, as pessoas são o produto da circunstância em que vivem. Eu, no âmbito da minha atividade, pronto, também estou a integrar uma comissão, fui nomeado pelo Governo para uma comissão de revisão das taxas da administração pública. Nós fizemos várias audições. Eu encontrei gente extraordinária. Pessoas fantásticas. Pessoas com uma dimensão intelectual e competência técnica brutais. Não têm incentivos. Porquê? Só tem downside risk, não tem nenhum upside risk. Eles tentam inovar. Se correr bem, pá, já não pode pagar mais, é isto. Pá, olha, parabéns. Se correr mal, não é? Ou seja, eu aqui sou, correndo o risco de mais uma vez ser apedrejado, eu nisto sou marxista. Okay? Marx não diz só coisas erradas, mas isso é uma coisa boa. Que é a economia que determina os valores. Se houver incentivos, as pessoas portam-se da maneira correta. Isto é marxista, portanto, pode parecer estranho, mas é. Marx dizia que é a economia que determina os valores. Os valores são criados em função das relações económicas. Ou seja, com os incentivos certos, as pessoas têm o comportamento adequado. É preciso os incentivos. Relativamente à avaliação prospectiva. Isto foi uma das recomendações que nós fizemos do From Made In to Created In. Foi aquele projeto que eu participei com o Fernando Alexandre, na altura, uma espécie de alternativa ao PRR. Neste projeto, uma das propostas que nós fizemos foi precisamente a criação do Gabinete de Planeamento, precisamente para fazer uma avaliação dos projetos do Estado e criar ali uma lógica económica ou financeira e de impacto para ver se faz sentido. Ora, o Planap não pode ter funcionários de todas as áreas científicas imagináveis que o Estado possa fazer projetos. O que eles criaram foi uma bolsa de peritos. Então, eles iniciaram um processo de recrutamento para ter uma bolsa de peritos. Foi um processo que durou 8 meses. Eu candidatei, porque era políticas públicas. Fui entrevistado, para um painel, etc. Umas perguntas, não sei o quê, tal. Passado 8 meses, mandam um e-mail a dizer: parabéns, senhor professor Pedro Brinca, foi selecionado para a nossa bolsa de peritos, estamos muito entusiasmados em trabalhar consigo, para a avaliação dos projetos. Foi uma segunda-feira. Eu, na quinta, recebo outro e-mail a pedir-me muita desculpa que o concurso tinha sido anulado por erro administrativo, porque eles publicaram os critérios de avaliação das entrevistas depois de terem feito as entrevistas. Isto foi há 2 anos, ainda não voltou. Falta de responsabilização. E porquê é que um processo de recrutamento desta ordem demorou 8 meses? Okay? Ninguém responde, depois caímos no critério da justiça. E os liberais também têm que fazer a questão da nossa justiça. Não querem falar de justiça, eu falo de justiça. Eu não quero mudar o tema, é só isso. Não, mas eu vou à justiça. Eu ouvi falar, mas Ainda bem. Mas solução para isso vem no Estado. Como? Reformas. Mas lá está. Sim. Pequenas empresas. Queremos grandes empresas. Como? Incentivar? Ou pelo menos desincentivar o crescimento. Já não era mal. Deixar de desincentivar o crescimento. Como é que se pode resolver um problema desses? Quando nós temos uma sociedade dependente do próprio Estado. Mas foi a armadilha que eu falei há bocado. E dependente disso, um cidadão. Melhor Estado. Exatamente. Nós somos os piores da Europa. Exatamente. Um cidadão. Melhor Estado. Eu tenho contrastado 8 ações. Há uma que lá está quase há 10 anos, no Tribunal Administrativo. Ouça. Trabalhei para o Estado. É uma vergonha. Uma vergonha. Então deixa-me dizer isto. Portugal. Portugal. Ouça. E depois, ordenados, trabalham ali, vão dar aula. Ouça. Vamos só centrar aqui a conversa no Pedro, porque isto depois para casa não se ouve bem. Portugal não é uma, nem 2, nem 3, nem 5, nem 8, nem 9, nem 10, nem 12, é 13. Portugal tem 13 vezes mais dívida em contencioso no administrativo ou fiscal que a média da OCDE. Não fui eu.
Nem acho que foi aqui nenhum dos presentes. Foi a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo ou Fiscal que há 2 anos veio para os jornais dizer que a AT abusava da litigância contra o contribuinte. Já dizia Pascal, não é? Aliás, antes de ir ao Pascal, coitado, há uma velha máxima do direito que diz justiça demorada é justiça negada. Nós temos um tempo de disposition time, um termo em inglês para tempo médio processual, dos mais lentos do mundo, no administrativo ou fiscal. No civil e no criminal temos feito melhorias substanciais, mas no administrativo ou fiscal é a catástrofe que o amigo trouxe para aqui. Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, tudo isto é complicado. Justiça demorada é justiça negada. E depois há outro problema, que é a justiça sem poder é ineficaz, não conta para nada. Não é? Mas o poder sem justiça é tirânico. E nós hoje estamos agarrados, estamos sujeitos à tirania do administrativo fiscal. Ninguém tenha dúvidas sobre isso. O próprio Primeiro-Ministro recentemente disse que é uma área que quer alterar. A ação executiva também é um pesadelo. Já nem vou... Cobrar uma dívida. Por isso é que o nosso próximo debate é sobre a reforma da justiça. Deixa-me dizer aqui mais deixa-me apanhar agora o balanço rápido, para continuar. por favor. Não sei se vai ser muito rápido, mas pronto. Temos 12 minutos. Relativamente ao peso da carga fiscal na questão do crescimento que estava a falar, a carga fiscal média, quando compararmos a carga fiscal média com os problemas que já tem, a estatística é a carga fiscal, não é? Esta questão de não apanhar a riqueza que destrói. A relação entre carga fiscal média e taxa de crescimento médio para os países da União Europeia entre 95 e 2002, a carga fiscal média explica 75% da variação das taxas de crescimento. 75%. Dir-me-ão, isso não é uma comparação justa, porquê? Porque na altura, em 95, os países mais pobres eram os países de leste, tinham níveis de rendimento mais baixos, por isso também se esperava que crescessem mais. E, por outro lado, também eram países que tinham maior índice de capital humano, em termos de literacia, etc. Pronto. Por isso vamos ser honestos, intelectualmente honestos, e vamos limpar esses dados destas diferenças entre nível de rendimento inicial e capital humano. Mesmo assim, explica 39%. Por isso, enquanto não meterem na cabeça que competitividade fiscal é um fator de crescimento, nós não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Eu fiz um estudo sobre IRC, a argumentar que a descida do IRC iria aumentar o PIB, essas coisas todas. Quando me perguntam se eu acredito que a descida do IRC iria ter um efeito positivo na economia, sinceramente, eu acho que o efeito ia ser nulo. Por uma razão. O maior canal de impacto do IRC na atividade económica não é se ela baixa hoje e aumenta amanhã. É se ela se mantém em baixo durante muito tempo. Se há estabilidade. Toda a gente fala da Irlanda, mas o grande segredo da Irlanda não foi só ser um paraíso fiscal de 12% de taxa de IRC. Nos anos 90, os partidos do arco da governação conseguiram formar um consenso de meter um conjunto de estruturas fiscais com que se comprometessem durante um período alargado. Isto levou a um colapso de incerteza brutal. Que empresa é que vem a Portugal meter um empreendimento a 10, 15, 20 anos, uma indústria qualquer, se acha que assim que Montenegro cair, o IRC volta outra vez lá para o cima? Ele nem precisa de ser muito inventivo. Basta olhar para 2013, onde António José Seguro fez um pacto com o Passos Coelho para a diminuição do IRC, e que depois de António José Seguro cair do PS e assumir António Costa, rasgou aquilo e voltou a subir o IRC. Quem é que confirma uma economia desta? O IRC podia baixar para zero. Não tem impacto nenhum. Porquê? Porque o maior dano que foi feito foi a discussão sobre o Orçamento de Estado, em que se passou a imagem para todos os agentes da atividade económica que a competitividade fiscal não é uma prioridade do arco de governação em Portugal. Não é. Por isso ninguém acredita em baixas de 1% de IRC. Não, 1% já nem digo nada. Ninguém acredita nas baixas do IRC. Porquê? Porque toda a gente sabe que assim que for para lá o PS é que muda tudo. Não é só da taxa, é a progressividade. Sim, e a progressividade. Mas essa aí nem sequer há vontade, nem sequer há coragem política para o fazer. A progressividade deve-se à derrama estadual que foi criada a título excepcional no tempo da Como é que se chama a Troika. contribuição do setor da energia? Também não é extraordinário? É tudo extraordinário, mas já quero dura lá há 15 anos. A taxa de solidariedade, a Olha, derrama esta outra. estadual, mais as contribuições. É tudo extraordinário. O problema, há bocado, quando estávamos a falar como é que se muda, que era a provocação que eu há bocado te pedi para me deixares responder. Como é que se muda isto? Há uns tempos atrás, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, convidou-me para ir discutir a economia portuguesa. A mim e mais alguns colegas meus economistas. Não foi diferente do que está aqui. Vocês viram alguma discussão entre nós? Alguma coisa que nós não concordássemos aqui? Lá também não. Foi a coisa mais deprimente da minha vida. Tivemos 12 pessoas a dizer a mesma coisa.
Eu fiquei mais numa, aqui o amigo ficou-se noutra, o Carlos ficou-se noutra. Estamos todos a fazer a mesma coisa, ninguém discorda uns dos outros. O problema não é das políticas económicas e o que é que temos que fazer. Toda a gente concorda. Toda a gente percebe alguma coisa. Pronto, estamos a falar de políticas económicas, qualquer pessoa percebe alguma coisa de economia. Toda a gente concorda. O problema do país é político, não é económico. O PSD não acha que baixar o IVA da construção é fundamental para aumentar a oferta? Acha, por isso é que meteu no programa. Porquê é que não o fez? Porque é um governo de minoria absoluta, de minoria. Sabe que no dia que aumenta de baixar o IVA para 6%, não é? Tem umas forças de esquerda que vão ali para a Quinta da Maria com cartaz a dizer que a Christie's ganhou não sei quanto com a descida do IVA. E à pala disso, os outros 100 mil trabalhadores da construção civil no resto do país ficam a arder. Nós, neste momento, temos uma coisa tão simples como esta. E as políticas não serem estudadas é importante. Nós tivemos o Mais Habitação. Qual era um dos grandes objetivos do Mais Habitação? Transferir. Pronto, era aí que eu ia. Transferir, ou mais ou menos. Transferir a habitação do alojamento local para o arrendamento ou venda para a habitação. Certo? Só há aqui um problema. Se eu construir para o alojamento local, quanto é que eu pago de IVA? Faço a tal liquidação do IVA, porque a atividade de alojamento local é passiva de IVA, certo? E se eu construir para vender? A venda não é sujeita a IVA. O IVA é um custo para mim, tenho que pagar 23% para construir a casa. Estão a ver a distorção? Estão a ver a distorção que isto cria? Alguém vai passar a habitação do alojamento local para o mercado tradicional por 1% dito de modificação numa taxa não sei das quantas? Depois se investiu 400 mil euros a construir uma oferta habitacional e autoliquidou pai, 100 e tal mil euros de IVA, vai devolvê-los à AT, aquele tem que devolver o IVA à AT para poder vender a casa. Ou para poder arrendar. Esta malta que faz estas coisas não tem noção do que faz. Não é? Por isso é que eu digo, o problema não é económico, o problema é político. 99% dos economistas concordam sobre 90% dos temas. Ok? Sabe qual é a taxa de 68% das pessoas em Portugal vivem em alojamentos, em casas, que dizem que são maiores demais para elas. Temos 13 ou 14%, é uma porcentagem aumentada totalmente, em que dizem que vivem em casas que são demasiado pequenas. Temos sobrelotação. Como é que é possível? Porquê? Porque nós penalizamos a transação. Ou seja, eu tenho uma fase, eu tenho uma filha, não é? Agora vou ter outra. Vai nascer agora no fim de março, princípio de abril. Eu, por acaso, comprei logo uma vivenda com 4 quartos. Mas imagina que eu vivia num apartamento. Precisava trocar de casa. Não é? Quer dizer, ou por outro lado, um dia que eles saíram de casa, não é? Eu tenho agora uma vivenda com 4 quartos, se calhar daqui a 20 anos, já estão os dois na faculdade, eu já não preciso de uma casa com 4 quartos. Não é? Podia ir para uma casa mais pequena. O Estado cria-me obstáculos a isso. Com o IMT. As mais-valias é o 2.0. Sim. Aí tínhamos outra discussão, não sei se concordaram. Ou seja, nós precisamos que o mercado de habitação seja eficiente para melhorar a alocação dos fogos às pessoas com mais às necessidades das pessoas e criamos impostos sobre essa alocação. Nós penalizamos algo que é bom para as pessoas, que é fantástico. Isto que concluas, Pedro, por favor. Concluindo os últimos 3 pontos. Obrigado. Modernização administrativa e pessoas redundantes. Eu encontrei duas omissões que eu acho que ficavam bem no resto do argumento. A primeira, o que é que fazem com as pessoas? Eu preferia ter um serviço eficiente em que 80% das pessoas têm nada para fazer, mandavas para a praia, do que arranjar tarefas parvas para essas 80 pessoas fazerem. Okay? Já lá vai o tempo em que acreditávamos, já era o tempo em que éramos keynesianos, não é? Em que acreditávamos que é bom para a economia pagar pessoas para abrir buracos e depois pagar-lhes outra vez para os tapar, não é? Bom, já passámos essa fase da teoria económica. Porque isto tem uma vantagem, porque à medida que esses 80 vão se reformando, os novos vão para uma estrutura eficiente. Assim não. Assim estamos a reproduzir sempre a mesma E a reproduzir estrutura. A estrutura, quando eu digo estrutura, é processos, essencialmente, ineficiente. E depois só está a olhar para um lado. É que esta estrutura ineficiente não afeta só a despesa, afeta a criação de riqueza. Os 8 meses que eu tive parado, andar a percorrer as capelinhas, é a riqueza que é destruída. No empreendimento de 100 milhões, vamos lá ver, estamos sempre a falar de habitação. Construir, certo? Hoje, o BP, o business plan normal de uma construtora, tem o quê? Paga aqui em Lisboa, na ML, paga 1.000 euros de rendimento de remuneração do terreno, 1.600 para a construção, e o resto é fiscalidade e promoção. Não paga mais 5%. Mais a margem, que é 20%. Okay? Porque é um investimento com risco, senão
Não construíram casas, não compraram as casas da porra, não é? Pronto. Não se constrói com processos que atrasam isto no tempo. Porquê? Porque, tipicamente, apesar de, na norma, a aquisição de terrenos ser financiada com capitais próprios, o resto é alavancado em dívida. Ora, a dívida custa 4% ao ano. Se me congela o processo durante 2 anos, eu já perdi no empreendimento 100 milhões, já perdi 8 milhões de euros. 8 milhões de euros já é quase metade da minha rentabilidade. Vou construir. Por isso é que não... E depois não é só isso. Depois, todos os problemas legais ajustando. No mercado de arrendamento, por exemplo, imagino que eu, em 2019, decidia fazer uma casa para arrendar. Para aumentar a oferta, né? Os portugueses precisam disto. É o meu desígnio nacional aumentar a oferta. Vou ao banco, peço dinheiro emprestado, construo um prédio, 8 apartamentos. E depois penso assim, bem, eu estou mais ou menos protegido das flutuações económicas, porque como as rendas estão indexadas à inflação, Com a taxa de juros. se houver inflação e o Banco Central tiver que aumentar as taxas de juros para combater a inflação, eu vou pagar mais pelo meu empréstimo, mas pelo menos consigo cobrar mais renda. Certo? Errado. Porque depois chegámos a 2022 e o que é que o Governo fez? Não cumpriu a lei. Não cumpriu a lei. E fez política social. Eu não me choca nada a ajudar famílias que estão com dificuldades para pagar renda. Mas é enquanto cidadão. E então pagamos todos para os ajudar. Não. Metemos os senhorios a fazer política social em nome de todos. Quer dizer, isto não é um ambiente económico propício à construção de riqueza. Não é. Não é? Por isso... E depois, para terminar, termino mesmo. Legislação laboral. Estamos a falar da questão da legislação laboral. Portugal é o terceiro país da OCDE com maior rigidez dos mercados de trabalho. Terceiro. Ok? A OCDE ainda são muitos, não é? Terceiro. E nós podemos... Isto é um problema porque, lá está, do ponto de vista da eficiência, as empresas não conseguem adequar a sua força de trabalho às necessidades e à dinâmica do mercado. Todos percebemos que é um problema. Não obstante, a estabilidade no emprego é um bem político. E nós, enquanto sociedade, podemos dizer assim, nós temos noção que isto tem um custo de eficiência, mas o bem político, estabilidade no emprego, é valioso o suficiente para pagarmos esse custo. Isto é uma opção política perfeitamente viável, não há problema nenhum com isso. É desde que a gente saiba que estamos a pagar um custo, enquanto sociedade, porque, vamos lá ver, não é a economia que manda no poder político. O poder político é que deve organizar a economia para servir os melhores interesses das pessoas. Porque se nós acharmos que os melhores interesses são servidos através do mercado de trabalho mais rígido, poderemos proteger a estabilidade no emprego, não há mal nenhum com isso. Apesar de eu não concordar muito com o raciocínio, mas não há mal nenhum com isso, do ponto de vista político. O problema é que também somos o terceiro país da União Europeia com a maior porcentagem de contratos a termo certo. É consequência. Olha, e uma pergunta, que é o maior prevaricador? Vocês já foram a algum posto que tenha atendimento público? As mulheres da limpeza são do Estado? Então, mas as necessidades não são permanentes? O que é que isso acontece a cada 6 meses? Porquê? Porque fugir à lei. E os avançados nas freguesias? Isto não é um país, não é? Portugal é o país mais a norte da África. Isto é uma coisa real, não é? O Estado... Então é que tem dos pinos. Nós tivemos um primeiro-ministro que veio por causa dos pinos. Projeto de interesse nacional. O que é um projeto de interesse nacional? É o Estado a admitir que o ambiente económico não é propício à captação daquele investimento e vai fazer o quê? Passar por cima da lei para trazê-lo. Então, porra, acabem com a lei. Então, não é? É que depois nós temos o poder político, a escolher estes atores e depois ficamos muito espantados de encontrar maços de notas instantes, não é? São eles que escolhem as empresas que vêm para cá. Este país está todo ao contrário. E o problema deste país não é económico. Alguém que acha que isto é um bom sistema. Eu não conheço um economista no planeta que sentasse aqui e discordasse de alguma coisa que foi aqui dito. O problema do país não é económico. O problema do país é político. Muito bem, muito obrigado. Resta-me agradecer a presença do Carlos Tavares, do Pedro Brinca, do João também. Agradecer a presença de todos os que se deslocaram a Alvalade e os que nos seguem em casa. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.